Vamos falar a respeito de câncer bucal. Câncer bucal é uma das lesões, doenças que mais gera preocupação, não só para nós, profissionais da saúde, dentistas, né, técnicos de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, mas também com os pacientes como um todo. É claro que muitos dos pacientes não sabem, né, nem a existência de câncer bucal. Então, essa publicação, essa divulgação do câncer bucal e quem faz o diagnóstico é muito importante, porque muitas vezes eles não sabem quem procurar, se procura o médico, se procura o dentista, mas nós, dentistas, especialistas em estomatologia, somos responsáveis pelo diagnóstico desse tipo de patologia. Além da gravidade do câncer poder causar morte, tem a questão de, mesmo quando ele é curado, dependendo do estágio que ele é diagnosticado, a cura pode trazer sérios problemas para o paciente em relação à qualidade de vida. Então a gente acaba não vendo muito paciente aí andando por aí com câncer, depois de tratado de câncer bucal, com perda de uma parte da maxila, perda de uma parte da mandíbula. Por quê? Porque esse paciente tem vergonha, né, de andar na rua por conta dessa mutilação que aconteceu devido ao tratamento dessas lesões. Então, o câncer bucal é uma lesão que gera muita preocupação, tanto para nós profissionais como também para os pacientes, e é muito importante que a gente aborde essa patologia de maneira bem detalhada. Então vamos falar a respeito primeiro da diferença de câncer e carcinoma. Câncer seria todas aquelas lesões, né, aquelas lesões malignas. Então engloba não só os carcinomas, que é um dos tipos de câncer. Carcinoma, o que seria? Seria a neoplasia maligna, o tumor maligno que tem origem nas células epiteliais, que por sua vez também tem um outro grande tipo de neoplasia maligna, que são os sarcomas. Esses sarcomas são originados das células do tecido conjuntivo. Por exemplo, células ósseas, osteosarcoma. Células do tecido fibroso, né? Fibrosarcoma. Células do tecido gorduroso, liposarcoma. Células do tecido endotelial, angiosarcoma. Então, todas essas células que fazem parte do tecido conjuntivo podem dar origem também a um tipo de neoplasia maligna. Felizmente, esse tipo de neoplasia são mais raras quando a gente pega na região de boca e região do complexo maxilomandibular. Sem dúvida nenhuma, os carcinomas, na verdade, um tipo específico de carcinoma é o mais comum e assim, disparado. Então, é o chamado carcinoma epidermoide, que tem também como alguns sinônimos, carcinoma espinocelular e também carcinoma de células escamosas. Todas essas três nomenclaturas são sinônimos, servem para denominar o tipo mais comum de câncer bucal. Mais de 90% dos cânceres que acometem a região do complexo maxilomandibular são carcinomas espinocelulares ou carcinomas de células escamosas ou carcinoma epidermoide. Então são sinônimos que são utilizados, então para você não se confundir, é importante você saber essas três nomenclaturas. Só um dado histórico que muitas pessoas não lembram, não sabem, é que essas personalidades padeceram de câncer de boca, né? O Freud, que está aqui do lado direito da tela, ele teve câncer de boca, assim como o nosso Machado de Assis, um dos maiores autores da nossa língua portuguesa, também teve câncer de boca. Só para não deixar, né, de ilustrar, né, a importância do tabaco, né, o Freud aqui nessa foto está inclusive com um charuto na mão. Então a importância, né, dos cânceres que acontecem na região intrabucal ter íntima relação com principalmente fatores externos, o tabaco é o principal. É muito importante sempre mostrar também as estimativas, né? A estimativa do Instituto Nacional do Câncer, que é uma estimativa nacional. Eles fazem de 2 em 2 anos, em biênios, né, essa estimativa, e essa última estimativa é para o biênio de 2018-2019. O que eles encontraram? Que o câncer bucal, pegando o Brasil inteiro, ele vai ser encontrado na incidência, taxa de incidência, 14.700 novos casos no ano de 2018 e no ano de 2019, em cada ano, isso. Então, a cada ano, nesse biênio, vão se encontrar 14.700 novos casos.
E aqui nesse slide eu coloquei também o número de a incidência em relação ao colo uterino. Por quê? Porque o colo uterino a gente ouve falar muito, a gente ouve falar em relação às campanhas de rastreamento, né, que faz o Papa Nicolau. E isso, quando a gente ouve falar na mídia, quando a gente ouve falar nos jornais e nos grupos, né, de mídia social, por exemplo, a gente imagina que a incidência em relação ao colo uterino é muito superior ao câncer de boca. E eu trouxe esses números justamente para mostrar que a diferença é muito pequena. Em relação ao colo uterino, são 16.370 novos casos, quando comparados aos 14.700, são apenas 1.670 casos de diferença. Então não é uma diferença tão grande assim para a gente ouvir tanto falar em câncer de colo de útero e não falar e ouve falar muito pouco de câncer de boca. Claro que isso está mudando, né? É muito importante essas campanhas de prevenção do câncer bucal que acontecem nas campanhas de vacina contra a influenza, que já acontecem no primeiro semestre, e também foi estabelecido na primeira semana de novembro a Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal. Todos esses marcos são muito importantes para que a população escute, a população saiba que existe o câncer bucal e saiba quem procurar. Só a gente educando, só a gente mostrando a cara, só a gente mostrando a importância de diagnosticar precocemente o câncer bucal, que a população vai se dar conta e vai também procurar o profissional de saúde mais rapidamente. Então a diferença é muito pequena, mas isso reflete o reflexo dessa diferença pequena principalmente quando a gente pensa em divulgação. O câncer de colo uterino é muito divulgado, as formas de prevenção, o exame de Papa Nicolau é tão divulgado no câncer de colo uterino que a grande maioria desses tipos de câncer são diagnosticados em fase precoce. Se é diagnosticado em fase precoce, consequentemente, a taxa de cura nesses tipos de câncer é muito superior ao quando a gente pensa em boca. Boca é o contrário. Se no colo uterino 70% dos casos são diagnosticados em fase precoce, em boca 70% são diagnosticados em fase tardia. E isso reflete em mais mortalidade para os casos de câncer de boca e mais morbidade, quer dizer, maior gravidade. Mesmo se o paciente é curado, ele vai ter uma sequela importante que vai atrapalhar bastante a qualidade de vida desse paciente. Então, mais um informativo, né, aqui do INCA também. Se você tiver interesse, depois você passa o seu e-mail ou WhatsApp aqui no YouTube que a gente envia para você esse informativo em PDF. Também do INCA, então nesse informativo fala que o câncer de boca é o 5º câncer mais comum quando a gente pega o Brasil inteiro nos homens. Se a gente separar só a região sudeste, ele está em 4º lugar. Olha a importância do câncer de boca. São 14.700 novos casos, né, ano no Brasil. E na região sudeste, isso se torna mais importante ainda porque é o 4º tipo de câncer mais comum nos homens. Nas mulheres não é dos mais frequentes, é apenas o 12º, né? Então mais ou menos, se a gente pegar a incidência, cada um caso que acontece em mulher são 3 e pouquinhos casos que são diagnosticados em homem. Então é um câncer que acomete ainda mais homens aqui no Brasil. Isso já mudou em muitos países, né, do mundo, Estados Unidos, Índia mesmo, que a incidência é muito próxima, ou 1 para 2. Aqui ainda a incidência tem uma diferença maior quando a gente pensa a diferença entre homens e mulheres. E no câncer bucal, qual profissional procurar, né? Essa foi uma pesquisa realizada num campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi perguntado para os universitários, qual profissional você vai procurar se você tiver suspeitando que você está com câncer de boca, um médico ou um dentista? Nesse caso, 62% das pessoas que participaram dessa pesquisa responderam médico, apenas 38% dentista. Então, em 2005, que foi realizada essa pesquisa, um pouquinho antes, na verdade, grande parte dos universitários acreditava que a procura devia se dar ao médico para o diagnóstico de câncer bucal, e isso é um fator que acaba atrapalhando um pouquinho mais. Se a gente pensar em médico clínico geral, ele vai ter menor intimidade ainda do que um dentista clínico geral e vai ter maior dificuldade ainda de encaminhar. Quais fatores estão relacionados ao desenvolvimento de câncer bucal? O principal, sem dúvida nenhuma, é o tabaco. E o tabaco, associado ao álcool, a chance de
do desenvolvimento de câncer de boca aumenta bastante. Então o álcool acaba potencializando o efeito do tabaco e esse número aumenta exponencialmente, né, o risco em relação ao câncer de boca quando o paciente fuma e o paciente bebe concomitantemente. Para os cânceres de lábio, principalmente lábio inferior, qual que é o fator de risco mais importante? Seria a radiação solar, principalmente a radiação solar ultravioleta do tipo B, que tem essa maior potencial carcinogênico. E hoje em dia tem muitos trabalhos indicando também que o vírus do papiloma humano, HPV, também tem o potencial carcinogênico em boca. Não está muito bem claro e estabelecido, né, esse potencial de mutagênese, de carcinogênese em relação às células bucais, mas a região de orofaringe está bem definido que o HPV tem essa relação com a carcinogênese de orofaringe. Para o estadiamento e para a comunicação entre profissionais, foi realizado um sistema de classificação, que a gente chama de sistema de estadiamento clínico, chamado TNM. Esse sistema de estadiamento é utilizado no mundo inteiro e é uma forma de comunicação entre profissionais para saber, primeiro, como que o profissional que está encaminhando recebeu esse paciente e como que o profissional que recebeu o paciente encaminhado está recebendo esse mesmo paciente, se houve uma evolução, né, do quadro. Então uma forma de comunicação e uma forma de saber a evolução do quadro, se piorou, se estabilizou, né, porque diminuir é muito difícil. Então o T significa tamanho da neoplasia primária, o tamanho do tumor, então T. N seria o acometimento de linfonodos, né? Que é muito comum no caso de câncer de boca, seria acometimento dos linfonodos cervicais, e o M, metástase à distância. Quanto maior a numeração, tanto do T quanto do N e quanto do M, pior o prognóstico. Então, por exemplo, de T existe de T0 até T4. De N existe de N0 até N2. M é só M0 e M1, ou existe ou não metástase à distância. Então, quanto maior a numeração, pior o prognóstico do quadro e, consequentemente, o paciente, né, tem menores chances, né, de cura e de sobrevida. Aqui só para mostrar que no Brasil, infelizmente ainda, o diagnóstico é feito de maneira tardia. O diagnóstico, grande maioria dos casos, são realizados no estágio 3 ou 4. 64,3% dos casos do Instituto Nacional do Câncer são realizados em fase tardia. Se a gente pegar esses quadros sem informação ainda, aí a gente vai ter um quadro maior de 70%. Então, a grande parte, infelizmente, dos casos de câncer de boca são diagnosticados em fase tardia. O que isso determina? Um pior prognóstico e um maior índice de mortalidade. Se a gente diagnosticar nessa fase, né, os estádios 1 e 2, consequentemente, a chance de cura desses pacientes é maior. Por isso a importância de mídia, de divulgação dos casos de câncer de boca, da população toda saber como prevenir, da população saber quando procurar o cirurgião dentista ou quando procurar algum profissional para que seja feito o diagnóstico. E quais são as localizações principais do câncer de boca, dentro da boca? Região de bordo lingual, região lateral da língua e região de soalho bucal. Quando a gente pega a região externa, o lábio inferior, é bastante acometido, principalmente porque o nosso país tem características tropicais. E muitas pessoas trabalham diretamente expostas ao sol, consequentemente, grande número de casos de câncer de lábio inferior. Mas o câncer também pode acometer outras regiões, palato duro, palato mole, gengiva, região de mucosa jugal também podem ser acometidas. Só que são regiões menos acometidas quando a gente compara com bordo lingual e região de soalho bucal. Aqui só para mostrar um caso, né, de um câncer inicial em região de lábio inferior, né? Ele geralmente vem acompanhado de uma lesão cancerizável, chamada de queilite actínica. Se você detecta uma lesão ulcerada ou o paciente vem procurar para você, profissional da saúde, dentista, que tem uma lesão ulcerada há mais de 15 dias, é uma lesão preocupante, uma lesão que merece um cuidado, merece um olhar especial e a realização de uma biópsia para o diagnóstico ser mais fechado.
Aqui só mostrando um paciente também que já tinha essa úlcera há 1 ano, né, uma lesão já com bordos mais endurecidos, uma lesão já mais em estágio avançado, quando comparado com a lesão anterior. Isso é o paciente, segundo relatos do paciente, que ele já vinha apresentando há 1 ano. Esse paciente com uma lesão também já nodular, com aspecto ulcerado, né, com um tempo de evolução também maior, mais de 1 ano, e que quando a gente faz a palpação dessas bordas, a gente percebia bordos endurecidos. Por que esses bordos são endurecidos? Em função da quantidade de proliferação celular dessas células epiteliais, esses bordos têm uma grande quantidade de células, e aí na hora que faz a palpação, a gente clinicamente sente esses bordos endurecidos. Aqui um outro quadro, né, de úlcera, e a gente pode observar áreas esbranquiçadas. Pode ser que o paciente tivesse, né, uma lesão pregressa, aí, uma leucoplasia junto com uma quelite actínica nessa região, e aí foi progredindo e desenvolveu uma lesão de um carcinoma espinocelular ou carcinoma de células escamosas. Aqui só para mostrar uma lesão já na região de orofaringe, né? Região posterior da língua, base de língua do lado direito, e aqui mostrando, né, o paciente já com um acometimento tanto da neoplasia quanto também dos linfonodos. Então era um paciente que já vinha com uma grande dificuldade, por exemplo, até de disfagia, né, uma dificuldade de engolir, principalmente. Um quadro aqui mostrando região de soalho bucal, região de gengiva, né, então é provável que esse quadro tenha iniciado na região do soalho, depois foi progredindo para a região de mandíbula, osso mandibular e gengiva também. Aqui para mostrar um quadro de região de trígono retromolar, né, uma lesão sangrante ao toque, ulcerada, uma exulceração, o paciente se queixava de dor e é uma lesão clássica também de um carcinoma que é muito importante a realização de que exame complementar? Biópsia incisional. Você vai remover uma parte da lesão para mandar para o laboratório vai fazer a análise anatomopatológica e vai dar o diagnóstico dependendo do quadro que ele encontrar. Aqui a gente pode observar uma lesão em região de palato mole, outra também lesão em palato mole, uma lesão em região de próximo pilar amidaliano, orofaringe, uma lesão em palato duro, né, já não é das lesões mais frequentes, e mostrando, né, ilustrando para você que o câncer pode acometer praticamente toda a superfície das mucosas da boca, né? E para onde que acontecem principalmente as metástases? As primeiras metástases, né, quando a gente pensa em lesão de boca, acontece principalmente para os linfonodos cervicais. Linfonodos ipsilaterais, quer dizer, linfonodos do mesmo lado. Então, se o paciente está com câncer do lado direito, na borda lingual do lado direito, é muito mais provável que essa metástase aconteça para linfonodos cervicais do mesmo lado, não do lado contrário. Pode acontecer para o lado esquerdo, por exemplo? Pode, só que daí indica uma numeração, um estadiamento N maior e, consequentemente, o prognóstico pior. E quando a gente pensa em metástases à distância, pode acontecer principalmente para pulmão, fígado, ossos e pode acontecer em outras partes, mas essas são as principais. Tratamento principal para câncer de boca realmente é cirurgia, isso se o tamanho da neoplasia é possível de ser ressecada, se o paciente tem condições sistêmicas para fazer esse tipo de tratamento, mas o tratamento mais indicado é cirurgia. Para que é indicado radioterapia? Quimioterapia não é ainda um tratamento mais indicado para casos de câncer de boca, né? Os casos de carcinoma espinocelular, mas radioterapia como complemento, né? Se realizado a ressecção, a exérese da lesão, a remoção da lesão. Se for identificado no exame anatomopatológico que algumas margens estão ainda comprometidas, aí é feita uma complementação com radioterapia. Muitos casos também, lesões um pouquinho mais avançadas, é necessário, além da remoção cirúrgica da lesão propriamente dita, também remoção dos linfonodos cervicais. Então, é muito importante os exames pré-operatórios porque eles vão identificar também o comprometimento linfonodal. É claro que se for um
comprometimento microscópico não vai ser possível, mas dependendo do tamanho já é necessário, além da ressecção da lesão, também a remoção da cadeia de linfonodos cervicais do mesmo lado. Radioterapia, então, como complemento. Rádio e químio, por exemplo, também podem ser utilizados em casos de lesões muito extensas para melhorar a qualidade de vida do paciente. É uma possibilidade também a utilização desses outros tipos de tratamento. Só que a radioterapia acaba promovendo inúmeros efeitos colaterais. A radioterapia, quando a gente pega a região de cabeça e pescoço, o paciente está com uma neoplasia em língua e é necessário fazer a radioterapia vai acabar acometendo tecidos sadios também. A radioterapia não vai eliminar somente combater somente as células neoplásicas. Ela segue um trajeto, o raio-x, e aonde o raio-x passa vai acabar acometendo células que são células fisiológicas, células que idealmente não deveriam ser acometidas, mas ainda, mesmo os aparelhos mais novos ainda têm alguns efeitos colaterais, menos do que os mais antigos, mas ainda tem efeitos muito importantes. Então, o mais comum dos efeitos colaterais em radioterapia, mucosite. Mucosite que seria a formação daquelas lesões ulceradas, por onde o raio-x passou. São lesões que atrapalham bastante a qualidade de vida, porque o paciente sente muita dor, dificulta a alimentação, ele tem disfagia, dores, pode ter infecções associadas, porque ele fica com úlceras na boca toda praticamente, e isso é um problema para o tratamento como um todo, o tratamento oncológico desse paciente. Ele pode desenvolver disgeusia, a perda do paladar. Então o paciente, até pela questão da diminuição do fluxo salivar, pode diminuir também o paladar, mas também a ação direta dos raios-x nas papilas gustativas da língua, e isso faz com que o paciente tenha essa perda do paladar e atrapalhe bastante também a recuperação do paciente ou durante mesmo o próprio tratamento. Xerostomia, que acontece devido à ação do raio-x nas células das glândulas salivares, e essa xerostomia geralmente acontece de forma permanente, volta um pouquinho, a salivação, mas dificilmente como o paciente salivava anteriormente. E essa xerostomia também pode predispor o paciente a cáries de radiação. Essa cárie só acontece por conta da xerostomia? Acontece principalmente pela xerostomia, mas também por alterações que o raio-x promove na estrutura dental. E uma das mais importantes é a osteoradionecrose, por isso que a importância de ser feito o tratamento antes do próprio tratamento radioterápico. Então o tratamento odontológico idealmente é realizado antes do paciente fazer a radioterapia, porque se houver necessidade de exodontia posterior ao tratamento radioterápico, existe um risco grande do paciente desenvolver osteoradionecrose, que é um problema de difícil tratamento. Então, o que devemos fazer? Prevenção primária, principalmente. Prevenção primária de que forma? Aconselhar os pacientes, informar os pacientes de quais são os fatores de risco, tabaco associado com álcool, proteção em relação à exposição solar para os pacientes de cor mais clara, sexo oral com preservativo por conta do HPV, da relação com o HPV. Mas, em algumas situações, quando não é mais possível fazer o diagnóstico precoce, a prevenção primária, a prevenção secundária também é muito importante. Então, informar o paciente em relação ao autoexame, a importância. Detectou qualquer tipo de alteração, essa alteração não modifica, não regride em 15 dias, procura um dentista especialista em estomatologia para que seja feito o diagnóstico e seja feito o tratamento o mais rápido possível, se caso for uma lesão maligna. Então, nessa situação, lesões brancas, lesões que são difíceis de serem identificadas, é necessário puxar a língua do paciente, porque lesões em região posterior, bordo posterior de língua, são áreas que, se a gente não fizer um afastamento da língua e da mucosa jugal, vai ser difícil de ser identificada, geralmente lesões assintomáticas. Então essa frase é muito, muito boa para esse assunto. Sabe, é o médico que trata, ou o dentista que trata dos doentes, não é médico que trata dos doentes, mas sim
sabe, não é o médico que trata dos doentes, mas sim daqueles que ainda não manifestaram a doença. Então, aqueles que manifestaram a doença, é muito mais complicado o tratamento, é muito mais complexo, é muito mais caro e vai trazer muito mais sequelas para o paciente. Claro que existem finais felizes, né? Então, nesse caso, foi um quadro que foi diagnosticado em região de fundo de sulco, uma área difícil de ser identificada, lesões malignas, carcinomas espinocelulares. Até por isso que existem alguns autores que falavam da possibilidade de traumas crônicos causarem, mas hoje em dia está bem claro que o trauma crônico não é um fator carcinogênico. E aqui, depois de 3 anos, né, o paciente não pode ser considerado curado, mas é um paciente que passou esses 3 anos sem nenhum tipo de recidiva. Só para mostrar a prótese. E aqui um quadro que é difícil até de ver, mas uma lesão muito pequena que foi diagnosticada numa campanha de prevenção do câncer bucal, numa campanha de vacinação. Foi uma colega nossa, quando eu trabalhava em Guaianazes, Francine, que fez o diagnóstico dessa lesão muito pequena, menos de 1 centímetro, uma lesão totalmente curável, o índice de cura muito grande. Né? E difícil de diagnosticar. Aqui a gente está num grande aumento na televisão e daí a importância de fazer um exame clínico bem feito, um exame clínico bem realizado, um exame clínico que observe todas as estruturas de revestimento da boca, aqui na região do soalho. Aqui só para mostrar, né, a cicatriz, a sequela que ficou desse paciente, uma sequela bem tranquila. E o nosso objetivo, né, que é diagnosticar como aquela lesão e essas lesões aqui também, né, do canto do soalho bucal do lado esquerdo, uma lesão eritroplásica, uma lesão vermelha, que na hora que foi realizada a biópsia também foi diagnosticado carcinoma espinocelular. Aqui só para mostrar na região do soalho bucal. Infelizmente, a maioria dos casos são casos de histórias tristes, né? Porque a grande maioria, como eu falei, os dados do INCA não mentem, né? Que são mais de 70% dos casos são diagnosticados em fase tardia. Diagnosticados em fase tardia, consequentemente, a chance de cura do paciente é menor, a chance de cura do paciente fica mais reduzida. Então esse é um quadro de paciente de consultório particular, que por 6 meses foi procurando muitos profissionais e os profissionais só se preocuparam em fazer prescrição sem encaminhamento desse paciente para um atendimento especializado. Infelizmente, ela foi a óbito depois. Aqui um quadro para mostrar os absurdos que podem acontecer, né? Eu espero que você que está assistindo esse vídeo não cometa esse absurdo e promova um exame clínico muito bem feito, porque essa paciente, por exemplo, ela foi moldada, né, uma neoplasia maligna de glândula salivar, um adenocarcinoma polimorfo de baixo grau. Só para mostrar que a prótese tinha essa aonde estava acomodada. Então a prótese não foi realizada depois, né? Ela foi realizada logo depois que já existia essa lesão. Não foi realizada antes, né, do diagnóstico. Então aqui para mostrar que foi feita a moldagem da própria lesão. Aqui é uma paciente que nunca fumou e nunca bebeu, né? Pode acontecer, não é o comum, mas a gente tem visto hoje em dia pacientes mais velhas que nunca fumaram, nunca beberam, com desenvolvimento de câncer bucal na região de borda lingual. E aqui o caso muito emblemático, né, mostrando, eu fiz a questão de fotografar porque o paciente foi para extrair um dente, né, passou na clínica para extrair um dente na urgência, e ele tinha já realizado uma outra exodontia, e ele pediu, né, para fazer essa extração, porque o dente estava mole, dente com bastante mobilidade, e já tinha realizado essa exodontia na semana anterior. Só que o outro colega, outro profissional não sequer fez, né, um exame clínico bem feito e tinha uma neoplasia maligna bastante extensa na região do soalho bucal do lado esquerdo. Por que o dente estava mole? Justamente, o dente estava com essa mobilidade justamente por conta da neoplasia invadindo a região de rebordo. Então isso não pode acontecer nunca, né? Essa questão do profissional fazer somente o que a queixa principal do paciente. Sempre, sempre, sempre examine o paciente como um todo, examine toda a boca do paciente, porque às vezes a oportunidade desse paciente é a oportunidade naquela qual ele sentou no seu equipo. E outro exemplo mostrando, né, de uma paciente, a gente fez o diagnóstico que ela tinha 3 meses, né, e ela veio também em função
de não estar mais conseguindo usar uma prótese que tinha acabado de fazer há 3 meses. A pergunta é, será que 3 meses antes não tinha nada, né? Não tinha, na hora do profissional fazer essa moldagem, não havia nem um comecinho dessa lesão? Então, exame clínico bem feito, não se restringir somente à queixa principal do paciente, preocupe-se com o paciente, não preocupe-se somente com a queixa. Né? A nossa profissão é muito mais ampla do que tratar dentes, tratar gengiva. A gente tem que exercer a nossa profissão de maneira plena, que é ser o cuidador da boca do paciente, ser o cuidador da região do complexo maxilomandibular. Então isso é muito importante. É assim que a gente deve examinar o paciente, é assim que a gente deve cuidar do nosso paciente, não só tratando ou examinando dentes e gengiva, mas examinando o todo do paciente. Então continue acompanhando a gente aqui nos vídeos, a gente vai postar muitos vídeos aqui no YouTube de conteúdos para que essas aulas, esse nosso bate-papo possa trazer informações muito importantes para você, cirurgião dentista, para você, acadêmico de odontologia e até para você, paciente, que por um acaso assistiu esse vídeo até o final. Grande abraço e até o próximo vídeo.